Olá, pessoal! Como vai vocês? Tá chegando o Dia das Crianças! E é uma data muito legal. As crianças recebem parabéns, todos os adultos falam Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! E as crianças ficam todas ansiosas porque sempre vem um monte de gente dar bala, dar doce e tanto brinquedo. Toda criança ama ganhar brinquedos. É ou não é? Verdade? Claro, ganhar brinquedos é muito bom. Mas a história que eu tenho para contar para vocês hoje é de um menino que perdia a medida quando o assunto era brinquedo, sabe? Ele achava que todo mundo tinha que dar um presente novo para ele sempre. Mesmo que ele já tivesse. Ele não ligava, ele ficava pedindo. Nossa, teve vezes dele até se jogar no chão, no meio de todo mundo, fazendo a mãe dele passar a maior vergonha. Só para pedir um brinquedo. Brinquedo que às vezes ele até já tinha um parecido em casa. Coisa que ele nem estava precisando. Esse menino mudou de verdade. E é a história dele que eu quero contar para vocês. A história dele é a história do Vitinho, tá aqui, nesse livro, que se chama Brinquedos Encebados do Baú Estropiado. É a história do Vitinho. Essa história foi escrita pela Eliana Martins. E eu quero contar para vocês o que aconteceu com o Vitinho. Acontece que um dia o vô do Vitinho, que já sabia bem como aquele garoto era, chamou ele para ir tomar um sorvete, numa sorveteria que ele conhecia há muitos anos. O Vitinho foi pensando, vixe, deve ser uma sorveteria muito velha. No meio do caminho, depois que eles desceram do ônibus, o Vitinho viu a loja de brinquedos. Soltou a mão do vô dele e foi correndo para dentro da loja. Quando ele entrou, tinha tanto brinquedo que ele ficou paralisado. Ele queria tudo. Ele queria brincar com tudo, começou a escolher e falou para a moça já embrulhando, sendo que a vô dele nem tinha entrado ainda na loja. Quando o vô dele entrou, falou: Vitinho, eu nem trouxe dinheiro para te comprar presente nenhum. O combinado é a gente ir tomar um sorvete na sorveteria. Aquele Vitinho ainda não tinha jeito. Ele ficou vermelhinho, se jogou no chão, começou a fazer uma birra, mais uma birra. A moça que vendia lá na loja ficou toda sem graça. O vô do Vitinho olhou, pegou o Vitinho pelo braço e falou: vem comigo, não tem brinquedo. E foi com ele para fora da loja. O Vitinho continuou gritando, fazendo o maior escândalo. Então, o vô do Vitinho baixou e falou assim: vem comigo que eu vou te contar uma coisa secreta. O Vitinho queria saber na hora. O que é que meu vô quer me contar? Eu quero saber. Mas se é secreto, não dá para contar assim no meio da rua, né? Então, eles foram até a sorveteria. Sentaram numa mesa bem afastada para poder conversar sem ser ouvidos. E aí, o vô do Vitinho disse o que era o segredo. Ele tirou do bolso dele um cartãozinho. E quando o Vitinho olhou o cartão, estava escrito Giba Gunça, inventor de brinquedos. Endereço tal, e nem tinha telefone. Tava ainda escrito, tem, mas eu esqueci. O Vitinho achou aquilo bem estranho e falou, que é isso, vô? E aí o vovô contou que o Giba Gunça era um amigo que o vovô tinha há muito tempo atrás. O nome dele de verdade era Gilberto Gunça, mas o apelido ficou
Giba e aí virou Gibagunça. O Gibagunça era um inventor de brinquedos, mas ele fazia brinquedos diferentes. E um dia ele deixou lá na casa do vô do Vitinho um baú estropiado, cheio de brinquedos que ele tinha inventado. O Vitinho queria na hora ir lá ver. E acabaram indo mesmo lá para a casa do vovô. Quando eles chegaram, entraram, desceram as escadas até chegar lá embaixo, no porão da casa, um cômodo bem escuro. O vovô acendeu uma lanterna e mostrou para ele o baú estropiado. Era bem estropiado mesmo o baú, sabe? Todo cacarecado. O Vitinho olhou e pensou, imagina quantos brinquedos que vai ter lá dentro. Deve ter tesouros e mais tesouros. E ele foi ficando tão empolgado. E ele já ia abrindo quando o vô dele falou, nananina não. Quando o Gibagunça deixou o baú para mim, ele deixou também uma carta. E essa carta tem as regras de quem pode abrir o baú. O Vitinho foi ver. Na hora que ele leu, era um teste com umas 5, 6 perguntas que dizia o que você faria. E tinha várias situações do dia. O que você faria se acontecessem coisas ruins com você durante o dia? Se você acordasse e de repente a pasta de dente caísse na sua roupa, ou se quando você fosse tomar o seu lanche para você ir para a escola, você lembrasse, poxa vida, hoje tem que ir para a escola. E várias outras perguntas de coisas que algumas crianças às vezes reclamam e que não é coisa para se reclamar. Mas o Vitinho leu e com sinceridade ele respondeu realmente o que ele pensava, o que ele fazia em cada uma daquelas situações do teste. Quando o vô do Vitinho viu o resultado, ele ficou decepcionado e falou, não, Vitinho, você vai embora, leva o teste. Quando as suas respostas estiverem melhores, você volta para a gente abrir juntos o baú. O Vitinho percebeu que ele tinha que mudar o comportamento dele, ou ele nunca ia saber o que tinha naquele baú cheio de brinquedos inventados pelo Gibagunça. E aí o Vitinho começou a mudar mesmo, sabe? Começou a ter mais educação, começou a ajudar mais em casa, começou a não ser respondão e parou com esse negócio de ficar se jogando no chão, de ficar fazendo birra, de firmar o pé, batendo, fazendo cara feia, cruzando o braço, falando eu não quero, coisa que ele sempre fazia. Essas mudanças que foram acontecendo era um pouco porque ele estava crescendo, virando um menino grande, mas era muito porque ele queria ver o que estava no baú. E todo mundo percebeu. A mãe dele, o pai dele, estava todo mundo muito orgulhoso do menino que o Vitinho estava virando. E coisa boa se esparrama, né? Logo o vovô ficou sabendo e chamou ele para ir lá ver o que tinha no baú. Ainda bem que o Vitinho agora era outro menino, porque quando o Vitinho abriu o baú, tinha um monte de brinquedo encebado, coisa que já estava meio velha, que devia já ter sido brincado com muitas crianças, mas o Vitinho não tinha vontade de brincar com aquilo, só que ele era outro menino, então ele foi muito educado e perguntou com toda a educação, nossa vovó, o que são esses brinquedos? E aí ele olhou dentro do baú e viu lá dentro um livrinho falando sobre os brinquedos que estavam lá. E ele disse, vô, eu posso levar esses brinquedos? E o vô disse, não. Nesse livro ensina como você fazer os seus brinquedos, você mesmo. E tinha um monte de sugestões naquele livrinho. Tinha bonecas de pano, tinha
cavalo. Esses cavalinhos que a gente faz, brinca de montar, feito com folha de bananeira. Tinha coisinhas de brincar de boneca, feita com arame do cabide e tecido. Tinha o joguinho das 5 Marias, feitos com areia ou pedrinhas dentro de um saquinho costurado. Tinha tantas, mas tantas ideias de brincadeira. Era muito divertido. E ele foi fazendo todos aqueles brinquedos e brincadeiras um por um. Ele achava divertido os nomes que o senhor de bagunça dava para os brinquedos e para as brincadeiras, que às vezes ele até já conhecia, mas com outro nome. Uma vez ele brincou de paneca, que era uma boneca de pano. Tinha peteca, tinha tantas coisas. E ele foi fazendo um por um todos aqueles brinquedos que não eram encebados, se bem que os que estavam no baú estavam bem velhos. Ele fez tantos brinquedos e todo mundo ficava feliz de ver que ele era um menino agora que sabia se divertir com os brinquedos que ele tinha. Que é isso que é o importante. A gente tem que saber divertir com as coisas que a gente tem. Não precisa ter o brinquedo mais caro do mundo. A gente pode se divertir com o brinquedo que a gente mesmo pode fazer. Poder fazer a própria boneca, poder fazer o próprio carrinho. E aí, o próprio Vitinho começou a inventar brinquedos também, usando garrafa PET, usando tampinha, caixa de ovo, tanta coisa que ele foi criando. Ele já estava parecendo um inventor de brinquedos também. E ele estava indo tão bem que um dia o vô dele chegou com uma carta. Era uma carta escrita do senhor de bagunça para o Vitinho. Acho que todo mundo ficou sabendo, né? Que o Vitinho agora era um menino nota 10. Até os de bagunça. E aí, naquela carta, ele ensinou um manual de traquinagens. Era um monte de coisas que ele ensinou para o Vitinho sobre como ser um menino bem levado, mas divertido. De fazer mágicas, de fazer pegadinhas, de fazer charadas para os amigos, para os adultos, para as pessoas tentarem adivinhar. Era muito legal as coisas que ele fez, foi bem bacana. Mas o mais importante é que o Vitinho passou a ser outra criança, porque ele entendeu que não precisa de coisa cara para ser feliz. Precisa se divertir. Então, nesse Dia das Crianças, não liga se você não ganhar o último brinquedo da última geração. Pensa que o importante é o que você consegue fazer com a sua imaginação. Um feliz Dia das Crianças. Beijão pra você. Se diverte bastante. Tchau!